Você está escutando a Web Rádio Lollapalooza. Escute a Lollapalooza e acompanhe nossa programação diária. Acesse nosso site lollapalooza.com.br. Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lollapalooza.com.br. Olá pessoal, boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Lola Talk aqui na rádio Lollapalooza. Lembrando que estamos ao vivo todas as quintas-feiras a partir das 14 horas. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Lola Talk. Espero que esse programa seja muito legal a todos vocês. Hoje nós vamos conversar com o pastor Felipe, que é lá da comunidade Santos. E ele tá trazendo também mais duas amigas hoje. Hoje o negócio vai pegar aqui, gente. 5 pessoas para conversar. Imagina o que vai dar, hein? Mas então essa parte de apresentação eu vou pular, vou deixar para depois. Aí o pastor Felipe pode estar apresentando todo mundo aí, tá? Vocês que estão nos ouvindo, pedimos para vocês se engajarem e enviarem o nosso link para os seus contatos. O nosso site da rádio é lollapalooza.com.br ou baixem o nosso aplicativo para Android Lollapalooza. Você pode interagir conosco. Sempre pensamos em temas interessantes e relevantes. E se você quiser fazer alguma sugestão de tema e de pessoas para serem entrevistadas por nós, estamos abertos a isso. Então anota o nosso WhatsApp e interaja conosco. 19 99763 7888. 19 99763 7888. Além disso, você também pode pedir o seu hino favorito pelo WhatsApp que nós tocamos aqui na Lollapalooza. É isso aí, pastor Felipe. Mais uma vez eu estou muito feliz, muito contente por você ter aceito mais uma vez o nosso convite de estar aqui na rádio. E mais feliz ainda por você estar trazendo suas amigas aqui também para participar. E para contar um pouquinho sobre a missão aos marinheiros. Para nós aqui do interior, que a gente não conhece essa realidade de mar, né, de viagens longas desse jeito, eu acho que vai ser uma questão assim bem interessante conhecer um pouquinho sobre esse trabalho. Maria, então repete para nós o WhatsApp para que as pessoas possam também fazer suas perguntas. É 19 99763 7888. 19 99763 7888. É isso aí, Felipe. Boa tarde, agora é com vocês aí. Boa tarde, gente. Que alegria estar aqui de novo com vocês nesse programa super legal, super especial. Márcia, obrigado pelo convite, por acolher a gente mais uma vez. Sinal de que o papo foi legal da outra vez, né? Por isso que a gente está aqui de novo. Com certeza. Maria, boa tarde, Maria. Obrigado que você está aí nos auxiliando na parte técnica. Boa tarde. E realmente, hoje são 5 pessoas aqui para bater papo. Tem muita história para contar, muita coisa divertida para compartilhar. E também nós queremos falar de um assunto muito importante para nós aqui em Santos, para a nossa comunidade aqui de Santos, que é a nossa missão aos marinheiros, um projeto que já existe aí há 110 anos aqui em Santos, que acolhe e trabalha com marinheiros no maior porto da América Latina, que fica aqui em Santos. Já vai aí uma informação privilegiada para todos os ouvintes, e nós vamos conversar um pouquinho sobre esse nosso projeto super legal. Mas quero apresentar para vocês quem está aqui comigo. Hoje eu vou falar bem pouco aqui, eu acho, né? Não sei se eu consigo falar pouco, mas estou aqui com 2 colegas muito queridas, muito especiais, que dividem o trabalho da missão aos marinheiros. Elas que fazem a coisa acontecer, na verdade. Então quero que vocês conheçam a Catherine e a Joana. Vou deixar a Catherine falar um pouquinho primeiro. Ela vai falar quem ela é, de onde ela veio e o que ela faz. E depois a Joana vai fazer o mesmo. E eu deixo aí o meu abraço, meu boa tarde para todos os ouvintes. Espero receber a interação de vocês aí nessa tarde, e vamos fazer um bom programa.
Boa tarde, o meu nome é Katrin, eu sou de Santos, assim, na verdade eu sou da Alemanha, talvez dá para perceber pelo sotaque. Prazer estar aqui hoje à tarde com vocês. Eu moro aqui em Santos já faz 10 anos, estou completando 11 anos. Aqui em Santos eu comecei a trabalhar como voluntária faz 3 anos e a partir deste ano, janeiro, eu comecei a trabalhar 100% e junto com o pastor Felipe, nós dois cuidamos, organizamos e coordenamos a missão aos marinheiros. E ao meu lado aqui eu tenho a nossa colega, a Joana, e ela vai se apresentar agora. Boa tarde, povo! Nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês e muito gratos também por essa oportunidade. Bom, eu sou a Joana, venho lá do interior de Santa Catarina, uma cidade pequena, minúscula, chamada Jaraguá do Sul. Eu sou estudante da Faculdade Luterana de Teologia, FLT, e estou fazendo meu estágio curricular aqui na comunidade de Santos com o pastor Felipe e também com a Katrin. Então, eu divido meu tempo aí, meio período na comunidade, como estagiária, e também sendo estagiária na Missão aos Marinheiros, trabalhando com essa dupla aqui, que é show. Gente, mas dá para perceber. Eu vou me apresentar também, que agora eu fiquei na dúvida. Eu sei que eu já estive aqui, mas com certeza temos ouvintes novos hoje. Então, só para saberem quem sou eu sou o Felipe, sou pastor aqui da comunidade de Santos. Já vai fazer 5 anos. Em fevereiro já vai fazer 5 anos. E também divido o meu tempo entre a comunidade e esse projeto da Missão aos Marinheiros. Legal, mas dá para perceber que esse povo é de fora, né? Olha o sotaque. Aqui estamos nós, olha exatamente. Olha o sotaque. Um pouco de catarinense, um pouco de alemão. E ela fala que Jaraguá do Sul é uma cidade pequena. Será que é tão pequena assim? Ouço falar tanto de Jaraguá. Ela foi generosa, porque se ela soubesse de onde eu vim, uma cidade 10 vezes menor, chamada Alfredo Wagner, aí ela ia achar Jaraguá uma metrópole. Só não é maior que o bairro dos Pires. Olha que o bairro dos Pires está crescendo, hein, gente? Que lugar maravilhoso. Olha, um abraço para todo mundo aí dos Pires, hein? Agradecemos. Vamos lá, vamos conversar então. Conta um pouquinho dessa questão da missão aos marinheiros. Eu não sabia. Antes de tudo, a gente queria começar com uma breve meditação, uma palavra bíblica que vai nos introduzir aí nesse tema. Pode ser? Pode, tranquilo. A Joana vai nos conduzir nesse momento aí, então passo a palavra para ela. Querido ouvinte, você fique ligado, uma mensagem especial de Deus para sua tarde, para o teu coração, que vai te acompanhar aí ao longo desse dia. E antes, então, de eu passar a palavra para a Joana, nós vamos ouvir uma música de Natal. Olha! Que fala sobre Natal. Já estamos nos aproximando dessa data tão especial. A música se chama Haja Luz. É uma música do Pedro Valença com uma banda chamada O Bairro Novo. Fique ligado nessa letra, certamente tem algo muito legal para falar aí para o coração de cada ouvinte. E depois, volta a Joana com uma palavra especial para cada um de vocês. Filhos e filhas desprotegidos, o amor beira a extinção. Diante de todo caos, uma estrela rasgou o céu, interrompe a noite, anunciando a chegada daquele que a todos deu uma nova chance. Chora o menino Deus e o universo se cala. Grita a plenos pulmões em seu choro a minha voz ecoa. Minha
voz hoje fala. Luz na escuridão, paz neste mundo mal. Desce do céu e habita em meu coração. Ergue alto a bandeira, o caminho, a salvação. Mostra a beleza do reino de Deus e a justiça que desaprendemos. Deus entre nós nasceu, para que entre nós haja dias de glória, tempos felizes, povo unido, repartem tudo que tem. Mesa farta, todos bem-vindos, todos são filhos, herdeiros de um Pai de amor. As correntes quebradas, os muros estão no chão. Festejamos juntos, anunciando a chegada daquele que a todos deu uma nova chance. Chora o menino, Deus e o universo se cala. Grita a plenos pulmões em seu choro, a minha voz ecoa. Minha voz hoje fala. Luz na escuridão, paz neste mundo mal. Desce do céu e habita em meu coração. Ergue alto a bandeira, o caminho, a salvação. Mostra a beleza do reino de Deus e a justiça que desaprendemos. Deus entre nós nasceu, para que entre nós haja paz na terra entre os homens de bom coração. Haja paz na terra entre os homens de bom coração. Haja paz na terra entre os homens de bom coração. Deus entre nós nasceu, para que entre nós haja luz na escuridão, paz neste mundo mal. Desce do céu e habita em meu coração. Ergue alto a bandeira, o caminho, a salvação. Mostra a beleza do reino de Deus, a justiça que desaprendemos. Deus entre nós nasceu, Deus entre nós nasceu. Dias de glória, tempos felizes, povo unido, repartem tudo que tem. Mesa farta, todos bem-vindos, todos são filhos, herdeiros de um Pai de amor. Boa tarde, novamente, povo, aos ouvintes que também nos acompanham neste momento. O texto de hoje, da nossa meditação, ela tem tudo a ver com esse mundo marítimo, com mar, com pescadores, marinheiros, tá tudo aí junto. Mas antes, eu gostaria que você pensasse em quais motivos ou razões te levam a duvidar ou a desconfiar de Deus. Pensando nos motivos que nos fazem duvidar de Deus, é difícil listar e achar motivos que Deus realmente nos dá para duvidarmos dele e perdermos a sua confiança. Mas ainda assim, eu tenho certeza de que quando fiz essa pergunta inicial, você pensou em alguns motivos. O que nos faz duvidar de Deus somos nós mesmos e aquilo que vivemos e enfrentamos. Duvidamos de Deus quando estamos diante de um problema ou de uma dificuldade,
Quando nós estamos desanimados ou com medo, a nossa dúvida nos leva à desconfiança e à falta de fé. Por isso, hoje eu quero te convidar a acompanhar atentamente o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Até aqui a palavra bíblica. Este texto é muito conhecido e trata justamente sobre a dúvida e o medo que os discípulos tiveram em relação a Jesus. Neste texto, Jesus pede para que os discípulos vão para outra margem do rio, enquanto ele iria se despedir da multidão. Depois de se despedir da multidão, Jesus sobe no monte para orar. Jesus ora ao Pai. Mas Jesus não é um com Deus? Ele precisa realmente orar? É muito provável que Jesus já sabia da situação que estava por vir. Mas ele ora e busca a Deus. Em muitos relatos bíblicos, Jesus ora a Deus. E geralmente essas orações antecedem momentos ou situações difíceis. Situações desafiadoras, podemos assim dizer. Jesus nos ensina que devemos orar antes de enfrentarmos alguma situação desafiadora, pedindo verdadeiramente o auxílio de Deus. Então anoitece e Jesus está ali, sozinho, porque o barco já estava em alto mar com os discípulos. As ondas eram fortes e o vento soprava sobre o barco. Eles estavam enfrentando uma verdadeira tempestade, algo terrível. Jesus, então, aparece andando sobre as águas. Os discípulos, claro, ficaram aterrorizados, até acharam que era um fantasma. Mas aqui nós podemos perceber que o medo faz com que a gente saia da nossa realidade. Eles não reconheceram a Jesus. O medo, naquele momento, fez com que eles deixassem de crer. Jesus diz para que eles tenham coragem, porque é o próprio Jesus andando sobre as águas. Eles não precisam ter medo. Jesus está com eles. Mas somente a fala de Jesus não parece ser o suficiente. Talvez eles estavam esperando algo a mais. Pedro pede uma prova. Ele pede para que Jesus comprove que é realmente ele que está andando sobre as águas. Quantas vezes nós não acreditamos que Jesus está ali conosco e então pedimos que ele nos prove a sua presença em nossas vidas? Nós sempre duvidamos da presença de Cristo. Sempre queremos algo a mais, assim como os discípulos. Jesus não precisava comprovar que era realmente ele que estava ali, andando sobre as águas. Mas ele atende o pedido de Pedro.
Pedro então começa a andar sobre as águas. Porém, quando ele viu a força do vento, o medo o atacou. E assim ele começou a afundar. Ele foca unicamente na situação que estava vivendo. Ele foca no vento e esquece de olhar para frente, de olhar na direção de Jesus. Contudo, a reação de Pedro também nos serve de ensinamento. O que ele pede a Jesus? Vocês lembram no texto? O que ele pede a Jesus naquele momento? Ele clama: Senhor, salva-me. Pedro estava rodeado pelo medo. Ele não via nada além do medo. Mas ele sabia quem ele poderia chamar. Pedro nos ensina a clamarmos por Jesus. O texto diz que prontamente Jesus estende a mão e pega Pedro. Quando nós clamamos a Jesus, pedindo socorro, ele prontamente nos ouve e nos pega pela mão. Sem hesitar. Ele está ali. Mesmo Pedro não confiando em Jesus e ouvindo somente o seu medo, Jesus não o abandona. Pelo contrário, ele ouve e age em favor de Pedro. Eu acho que nada mudou do texto para a nossa vida hoje em dia. Qual é o tamanho da nossa fé? Precisamos, como Pedro, de uma comprovação, de ver com os nossos próprios olhos. Quando passamos por tribulações, criticamos a Deus ou clamamos a Ele por ajuda? Pense nisso. Quando você está passando por um momento que não é bom, o que você faz? Qual é a sua atitude diante disso? Qual é a sua atitude diante do medo? Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Como termina o texto bíblico? Nós temos que reconhecer que Jesus está conosco e que somente Ele pode nos salvar. Somente Ele pode estender a sua mão, assim como Ele fez com Pedro. Confie naquele que estende a mão e vem ao teu encontro. Esse é o nosso desejo, a partir dessa palavra, e que ela possa nos acompanhar no resto dessa semana. Amém. Vamos ter um momento de oração? Querido e amado Deus, somos gratos por mais um dia de vida. Gratos, pois podemos ouvir e aprender com a Tua palavra. Que possamos aprender a confiar mais nas Tuas promessas e não nos nossos medos e aflições. Ensina-nos a sermos servos e servas fiéis a Ti. Amém. Convido a cantarmos, a acompanharmos essa canção que se chama Reveses, do Grupo Ânima. Nosso sol de verão em dias de inverno. Tu és a flor primaveril ao findar nosso outono. Tu és a brisa suave em calor escaldante. Tu és em tempos de seca a chuva abundante. A surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós. Tu és Deus, nosso Deus, Salvador. A lua que invade noite longa e escura. Tu és a verdade ofuscada que a gente procura. Tu és o
silêncio que acalma um mundo agitado. Tu és a força que une o que está separado. Tu és a surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós. Tu és Deus, nosso Deus Salvador. Tu és nosso alívio e socorro em meio à amargura. Tu és em momentos de dor nosso alívio e cura. Tu és a trilha aberta em matas selvagens. Tu és a fonte a jorrar em secas pastagens. Tu és a surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós. Tu és Deus, nosso Deus Salvador. Tu és a surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós. Tu és Deus, nosso Deus Salvador. Vamos lá, Felipe, agora é com vocês. Tô Muito curiosa. bem. Depois dessa palavra especial aí para iniciar a nossa tarde, a gente quer falar um pouquinho do nosso trabalho aqui da Missão aos Marinheiros. E eu quero convidar aí você que nos ouve, manda sua pergunta, sua dúvida, quando você escuta Missão aos Marinheiros. O que você pensa, o que você imagina que nós fazemos. E eu vou começar então o nosso bate-papo explicando um pouquinho do histórico. Como eu falei antes, a Missão aos Marinheiros, ela já existe aqui em Santos há 110 anos. Então ela tem quase a mesma idade da nossa comunidade, que tem 116 anos. E a Missão aos Marinheiros, ela surge logo depois por uma necessidade que foi vista aqui na cidade de acolher e acompanhar e atender os marinheiros que vinham aqui ao Porto de Santos, nos diversos navios que atracavam aqui no porto, né? Eles percebiam que o complexo portuário aqui de Santos era um espaço que crescia, então esse público de marinheiros ele era cada vez mais presente, cada vez mais frequente aqui na nossa cidade. Então, motivados por uma palavra bíblica de Jesus, também lá do Evangelho de Mateus 25:40, quando ele diz que tudo aquilo que a gente faz aos mais pequeninos desse mundo é ao próprio Cristo que nós fazemos, naquela época, já há 110 anos atrás, a comunidade juntamente com pessoas da Alemanha, pensaram nessa possibilidade de iniciar e de fortalecer um trabalho com marinheiros aqui no Porto de Santos, né? A gente precisa também imaginar como era e como é a realidade do Porto de Santos. Há 110 anos atrás, você imagina aí, chegava um caminhão carregado de soja, ou ia um caminhão carregado de soja, e o pessoal tinha que carregar, o caminhão não, navio, né, gente? Estou falando besteira aqui. Chegava ou saía um navio carregado de soja e os marinheiros, eles carregavam os sacos de soja no braço, no muque. Eles faziam, era tudo manual. Então, eles ficavam semanas aqui no Porto de Santos, né? Ficavam dias, ainda mais Santos, assim, eu não sei como é aí nos Pires, ou Márcia, mas aqui em Santos, a cidade adora uma chuva, né? Então, esses navios aí de grãos e tudo mais, eles só podem ser carregados e descarregados com tempo bom, né? Então, os marinheiros ficavam muito tempo aqui, há 110 anos atrás, porque não era nada automatizado no porto. Hoje em dia, para a gente carregar e descarregar um navio, por exemplo, de grãos, são questões de horas, né? Então, como os marinheiros naquela época ficavam muito tempo aqui no Porto de Santos, muito tempo pela cidade,
a igreja pensou, como que a gente pode oferecer um espaço seguro, saudável, acolhedor, que seja um lar longe de casa para eles, né? E aí, então, se criou. Esse trabalho com marinheiros ele já existia na Alemanha, né? E é de lá que vem essa ideia, essa inspiração, essa motivação para a comunidade de Santos, há 110 anos atrás. E aí se deu o pontapé inicial, né? Naquela época, para um projeto que fosse olhar com um carinho especial os marinheiros, né? Com a ideia de ser um lar longe de casa, para esses marinheiros que passavam meses, e ainda passam meses, atracados dentro do navio, e a ideia é que a gente possa acolhê-los e dar um ambiente seguro, familiar e especial para eles nesse tempo que eles estão em terra. Essa era a motivação já há 110 anos atrás, permanece sendo a nossa motivação hoje. E uma coisa que talvez para entender um pouquinho melhor, a missão dos marinheiros é ligada com a Igreja Luterana. Mas tem mais organizações cristãs que cuidam os marinheiros. Então, tem também uma missão da Igreja Católica, se chama Stella Maris, tem também uma missão da Igreja Anglicana, dos Batistas. E então, no mundo inteiro, são representados essas organizações cristãs, e o nosso trabalho é motivado, né, pelo mesmo caminho, né? Então, a gente trabalhar e receber marinheiros internacionais, independente do país, da cultura, e a gente recebe de uma forma cristã, aberta, sem julgamento, e oferecer os nossos abraços abertos. Né? Então, em mais de 127 pessoas, nós estamos representantes no mundo inteiro. E o nosso trabalho, o princípio que a gente faz no dia a dia nós visitamos os navios. Então, a gente vai lá de carro, a gente vai lá entrar no terminal, a gente vai subir também o navio e a gente conversar com os marinheiros no navio. E como o nosso trabalho é diaconal e social, então eu assim, não sei vocês, né? Eu me sinto que a gente oferece um lado humano, né? Vocês têm que se imaginar, o trabalho no navio é muito barulhento. A Catherine, ela tem um dicionário próprio da língua portuguesa, gente. Vocês não estranhem, hoje vocês vão aprender novas palavras aqui com a gente também. Então, o trabalho lá no navio, assim, só tem containers, né? É um barulho forte, uma sujeira forte, não tem assim, impactos, né? Ou impressões diferentes de cores, pessoas. É monótono. É monótono, isso. Então, a gente quer levar alguma coisa diferente ao bordo. Deixa eu fazer o ouvinte entender um pouquinho melhor aí, você que está nos escutando, que é casada, imagina só que você vai passar 7 meses, ou 8 meses, ou até 9 meses, trancado dentro da sua casa, dentro do seu quarto, sem poder colocar o pé para fora de casa, acordando, dormindo e olhando todos os dias para aquela mesma pessoa durante 9 meses, ininterruptamente. Imagina você aí, Márcia, Maria, vocês vão ficar 9 meses aí dentro do estúdio, não pode botar o pé para fora, tá? Sem internet, sem poder se comunicar com a família, sem saber que surpresa vocês vão encontrar no mundo quando você atracar num porto. Assim, só para você entender como é a vida do marinheiro, né? E das marinheiras também, que elas são poucas, mas elas existem também. Inclusive, na semana passada, os nossos colegas que trabalham junto conosco da Stella Maris, eles encontraram uma raridade, uma marinheira brasileira. Isso aí é muito raro de encontrar, mas então nós temos esse público misto aí.
Mas imagine só essa vida, assim, você bateu aquela vontade, preciso sair para comprar um chocolate. Não tenho, não posso sair. Mas eu quero tomar uma coquinha gelada. Também não tem, não pode sair para comprar, porque você olha para um lado é água, para o outro lado é água, atrás é água, na frente é água. Então, a gente fala assim, num tom de brincadeira, mas imagine só que desesperador pode ser também essa rotina e essa vida. E as viagens são longas, né, a bordo. Exatamente. Às vezes a gente fala com marinheiros, eles, como fala? Eles saem de Singapura, chegam no Brasil e demora 50 dias. Sim. Às vezes também eles esperam... E aí passam 2, 3, 4 horas aqui e já seguem para a China, mais 50 dias. Nossa, gente, que loucura isso. Você já imaginou, Márcia? Não dá. Tem que, Essa olha, é a vida tem que dos gostar. marinheiros, então. Essa é a vida da maioria deles. E assim, tem uma fake news que se propaga aí, né, no imaginário humano. Eu acho que é por causa daquele desenho que a gente assistia quando era criança, do Popeye, o marinheiro fortão, né, que comia o espinafre e ficava forte lá, lembra? Uhum. Tem-se essa impressão que o marinheiro ele é o cara, ele é forte, e tem o imaginário popular que, por eles trabalharem em companhias internacionais e receberem em euro ou dólar, eles são muito ricos. E isto é uma grande mentira. Eles não são ricos, eles não têm uma remuneração muito alta. Pelo contrário, eles precisam trabalhar dessa forma, às vezes renovando contratos e mais contratos, um atrás do outro, para poder arrumar um recurso e mandar lá para o país deles, para a família deles, para poderem sobreviver de forma digna, né? E quando nós falamos em países e marinheiros, nós estamos falando especialmente das Filipinas. Hoje, a maior parte dos marinheiros que trabalham nas companhias marítimas no mundo são das Filipinas. Muitos indianos, muitos russos, muitos ucranianos, da Indonésia também, alguns do Vietnã, Croácia, enfim. Mas eles não têm uma situação muito favorável. Então, além dessa rotina estressante do trabalho, monótona do trabalho, de você ficar assim, literalmente enclausurado dentro do seu ambiente de trabalho com as mesmas pessoas por meses, além de tudo isso, quando eles chegam no porto, existem algumas pessoas mal intencionadas que querem lucrar em cima dos marinheiros, né? Então aconteceu aí na semana passada, Joana, eu, Catherine, nós fomos num navio e o marinheiro estava dizendo, olha, eu precisei comprar um chip de celular para falar com a minha família, para ter internet, para saber como estão as coisas lá em casa e tal. E eu comprei esse chip de celular por $50. Isso. Nossa. Aqui em Santos, a gente passa na calçada lá no centro, eles estão vendendo a R$10 o chip de celular, né? Então, imagine só, por causa dessa mentalidade, o marinheiro ele ganha em euro, ganha em dólar, então tem essa questão assim, essa certa exploração, digamos assim, né? Além de tudo que existe por trás disso, como também prostituição, tráfico de drogas e todo esse comércio abusivo em cima dos marinheiros, né? Então o nosso trabalho também é para trazer dignidade aos marinheiros e livrá-los dessas situações que tiram a dignidade, que desrespeitam os marinheiros, porque é uma terra que eles não conhecem, um lugar que eles não conhecem, né? São pessoas muitas vezes humildes e nós estamos aqui para ser um suporte não só espiritual, mas também nessas questões bem práticas de quando eles chegam num lugar novo, né? Então isso é mais um pouquinho também do nosso trabalho, né? E eu quero fazer uma pergunta para vocês duas e também para o pessoal que está nos ouvindo. O que vocês acham que eles gostam de comprar aqui no Brasil? Das coisas simples, o que mais eles procuram quando podem sair dos navios? Difícil essa pergunta. O que você acha que é? Não sei, não tenho a mínima ideia, gente. Nossa, eu também. Coca-Cola, vai. Mas Coca-Cola tem em todo lugar do mundo, uma coisa bem brasileira que eles gostam, vai. Bem brasileira. Mais uma chance para vocês. Bem brasileira? Tomar um café? Será? Não sei. Não, acho que não. É algo que a gente usa muito, que todo brasileiro tem. É único aqui. Nossa. Isso é a alemã que tá falando, hein? É único aqui. Gente. Olha, eu acho que vocês têm em casa, hein? A gente tem em casa. São confortáveis. Deve ter ouvinte
Com certeza, vou até confessar para vocês que eu estou usando uma dessa nesse momento. Deve ter ouvinte aí que está usando também. Você está usando nesse momento? Gente, Havaiana. Chinelo, não acredita. Chinelo Havaiana. Que eu ia adivinhar. Eles são alucinados por Havaianas. Semana passada eu estava na missão, estava no nosso centro de marinheiros, e lá tinha um marinheiro, ele estava com várias sacolas. Eu pensei, nossa, vou perguntar o que ele achou ali no mercado, né? Ele virou a sacola. Gente, sem brincadeira, tinha mais de 50 pares de Havaianas. Ô, louco. Gente, isso é paixão. Fora do país é muito caro. E eles vão no mercado, eles ficam loucos. Eles, assim, compram para a família inteira. De todas as cores. De todas as cores. E também chocolate. Eles dizem que o chocolate brasileiro é o melhor que tem. Olha, mas eu concordo com eles, porque se eu ficasse assim, atracado num porto por 4 horas e depois fosse embarcar num navio por 6 meses, eu ia fazer um estoque de chocolate também, gente. Pensou ficar 6 meses sem um chocolate, alguma coisa boa para comer quando bate aquele estresse, hein? Chocolate, mas a Joana tocou num assunto super legal, porcaria. ela falou de centro de marinheiros. A gente quer explicar para vocês o que é esse centro de marinheiros, o que a gente faz lá e com quem a gente trabalha lá. Então, agora você tem uma ideia como é a vida dos marinheiros. E o Felipe já falou das empresas estranhas no porto. E eles, assim, eles gostam de fazer negócios, né? Gostam de explorar, né? E os marinheiros e deixam um pouquinho ele como vítima, na verdade. E nós entramos nesse nicho, assim, nesse momento, oferecer o nosso serviço gratuito e social sem uma intenção. E como eu já comecei a falar, a gente vai lá ao bordo, a gente visita já com também os olhos abertos, né? Assim, a gente também olha se tiver problemas. E a gente fala com as pessoas, pergunta do bem-estar e também convida os marinheiros a visitar o nosso Seafarer Center. Agora a voz está internacional. Porque só para explicar, a nossa língua ao bordo é inglês, né? Então a gente fala com os marinheiros inglês. Então o nosso espaço marítimo está na cidade, no Canal 3. Quem conhece Santos, fica no Canal 3, bem perto da praia. E a ideia desse centro é levar os marinheiros, tirar os marinheiros do navio, assim, se tiver tempo, né? Eles também trabalham lá no porto, carregam, descarregam. E então a gente leva lá e assim, oferece um espaço seguro para eles, né? Eles podem trocar dinheiro, eles podem usar a internet, eles têm jogos lá, eles podem deixar as coisas pessoais deles também lá, e de lá eles podem explorar Santos, né? De uma forma turística. Eles podem também ir ao shopping, fazer as compras de Havaianas, chocolate. E então, assim, oferecer um momento carinhoso a eles, especial, para eles trocam a vida ao bordo duro, né? Para eles também se sentir como pessoas, né? Humanos com desejos, nossos desejos normais, comer coisas do Brasil. Eles sempre perguntam o que é churrasco. Paçoca! Tem a paçoca, que é famosa também. Comer banana. Isso. Mas outra coisa que me lembrei agora enquanto a Catherine falava eu imagino que vocês devem estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com a igreja, né? O que esse trabalho dos marinheiros tem a ver com a igreja? E acho que faz uns 2 meses que Catherine e eu fomos apresentar na comunidade lá de São José dos Campos, e uma pessoa do culto, ela levantou enquanto a gente falava sobre a missão e perguntou: mas como é que vocês falam de Deus? Como é que vocês falam de Jesus? Aí eu olhei, eu parei, pensei assim, e falei para a pessoa: olha,
Antes de vir para cá, eu tinha a imagem que nós entrávamos com uma Bíblia debaixo do braço, cantávamos 5 hinos, líamos 10 versículos, fazíamos uma oração. Essa era a visão que eu tinha antes de chegar aqui e conhecer verdadeiramente o trabalho. Mas quando eu respondi àquela pessoa que fez aquela pergunta, eu falei a simples frase: do jeito que nós somos, como nós atendemos, como nós nos portamos diante deles, esse é o maior exemplo de fé e exemplo de quem nós cremos, né? De quem nós seguimos. Esse é o maior exemplo que nós podemos dar. Não é andando com a Bíblia debaixo do braço e recitando milhares de versículos que nós vamos fazer a pessoa entender o amor de Jesus. É demonstrando isso na prática, né? Então, nós tentamos fazer isso da melhor maneira possível. Estar ali, ouvir, porque eles precisam muito desabafar, eles precisam muito falar. Então, eu acho que essa é a melhor maneira que nós encontramos de demonstrar isso que Cristo fez por nós na cruz, que faz até hoje, estando lá, na prática. Complementando isso que Joana traz, nós trabalhamos com vidas, com pessoas, com seres humanos, e todos eles têm a sua história, a sua família, os seus dilemas, os seus problemas, as suas emoções, as suas necessidades, né? E o que é a vida, senão a coisa mais preciosa e o presente mais precioso que Deus concedeu a cada um de nós? Então, quando nós nos dirigimos a um ser humano, seja ele um marinheiro ou não, mas agora falando dos marinheiros, nós estamos diante de alguém que foi criado e que é amado por Deus. E que talvez, e na maioria das vezes, não seja cristão, né? Muitos que nós encontramos, asiáticos, não são cristãos. Mas a nossa forma de acolher, a nossa forma de abraçar, a nossa forma de caminhar junto com eles, isso também testemunha sobre a nossa fé e também nos coloca num compromisso com Deus de cuidar do bem mais precioso que nós temos, que é a dignidade da vida. Tanto é que o slogan, o lema da Missão aos Marinheiros é dar suporte à dignidade dos marinheiros, né? É isso que nós fazemos, é isso que a fé nos inspira, e é dessa forma que nós trabalhamos, né? E além dessas visitas a bordo que nós fazemos, também, como vocês devem imaginar, o porto ele é um lugar, às vezes, perigoso, né? Viu, Márcia? Só dá para trabalhar lá no porto quem não tem medo de altura. Porque para a gente subir no navio, esses dias eu contei, foram 55 degraus até chegar no navio, de uma escada que balança, que é uma escada assim que fica pendurada para o lado de fora do navio, por cima da água, e você tem que subir aquilo para chegar até o navio, né? Então só pode ir lá quem não tem medo de altura. Eu tenho medo de altura, mas eu vou mesmo assim, né? A gente vai com medo mesmo. Vai com coragem. A Márcia topa? A gente vai fazer o convite para a Márcia vir aqui fazer uma visita no navio com a gente. Não, eu até vou. Agora, se eu vou dar conta de chegar lá em cima, não sei. De repente, amarra uma cordinha assim, né? Já vai como a gente guia, carrega. né? É isso. Mas além dessas visitas a bordo, de ir nos navios, conversar com os marinheiros, ver como é que estão as situações lá dentro e convidá-los para ir para o centro de marinheiros, nós também visitamos os marinheiros que estão hospitalizados. Porque muitas vezes acontecem acidentes de trabalho, ou algum marinheiro fica doente, assim como acontece com qualquer um de nós, né? E aí nós, então, visitamos eles no hospital, porque, imagine só, uma língua diferente, um país diferente, uma cultura diferente. Você está no hospital sem entender o que você tem muito bem, porque, às vezes, nem toda a equipe hospitalar se comunica bem em inglês, né? Então, a gente também oferece esse suporte, esse carinho especial aos marinheiros quando eles estão internados, né? Mas antes do nosso tempo acabar, a Catherine tem uma coisa para falar, eu vou pedir para ela falar mais uma coisa também. Hoje, esse projeto da Missão aos Marinheiros, ele é um projeto da Igreja Luterana de Santos, é um projeto do Sino do Sudeste, ele é um projeto que está dentro da ISLB, mas ele é um projeto que ele tem um vínculo com uma instituição da Alemanha, que se chama Deutsche Seemannsmission. E aí eu vou pedir para a Catherine falar um pouquinho sobre quem é a Deutsche Seemannsmission e por que nós temos esse vínculo e como que isso se desenrola no dia a dia aí. Tá bom.
Então, a matriz da Missão dos Marinheiros, como o Felipe falou, é Deutsche Seemannsmission, fica em Hamburgo, na Alemanha, e cuida mais 16 estações no exterior. Então, essa nossa organização recebe do governo verbas, né, para realizar esse trabalho. E as nossas estações ficam em Santos, né, a única América Latina, no Panamá, Nova York, tem na África do Sul, no Egito, então tem na Ásia, na África e na Europa. E o nosso trabalho se diferencia também de outras organizações, porque a gente coloca muito força e muito trabalho em receber e cuidar os marinheiros de uma forma diaconal e também de psicológico, de investir em cursos também de saúde mental, como também o Felipe falou, às vezes os marinheiros estão traumatizados, né, e a gente tem que cuidar de uma forma profissional, e isso nós estamos aqui presente. Até tem um link, assim, um número, é 24/7, um telefone que os marinheiros podem ligar e podem falar como um profissional. E também o que Caiu a internet. Acho que sim. Probleminha técnico. Voltou! Chegamos. Voltamos. Voltou. O que a aconteceu? Palestrante, ela estava tão empolgada que ela bateu. Tão errado. Expliquei. Nossa. Então, só para explicar mais uma atividade nossa. A situação durante a pandemia estava horrível, estava extremo, tá? A Anvisa, o governo, fechou todos os portos no Brasil. Então, começou que todos os portos eram fechados, né? E demorou 2 anos e meio, até agora, em novembro, para a Anvisa liberou essa saída do bordo. Então, faz agora um mês, né, marinheiros podem desembarcar o navio e podem ir à terra. E então essas também são questões de direitos humanos. Então nós também estamos cuidando e correndo atrás, né, dos direitos deles, as leis. Trabalhamos aqui como um sindicato que também ajuda, né, nos ajuda em relação a essas questões legais. E estamos motivadíssimos para o ano que vem continuar nosso trabalho. A Joana vai nos despedir, não. Já estou de partida, né? Está acabando meu período aqui. Vai se despedir. E então, eu já quero fazer uma fala para os ouvintes de quem tiver como interesse, né, quem gostaria de conhecer mais pessoalmente aqui a estação, fiquem muito bem-vindos, né? E a gente recebe também vocês de braços abertos. Isso aí. E eu quero uma última. Tá acabando o nosso tempo. Passa muito rápido, Márcia. Por que você fez um programa só de 1 hora? Então, você falou que ia ser curtinho, você achou que não ia dar tempo e tal. Olha lá, vai faltar tempo. Não, eu quero falar assim, às vezes as pessoas nos perguntam, tá, mas por que marinheiros? Tem tanta gente para trabalhar, tanto grupo para trabalhar, por que marinheiros, né? Em primeiro lugar, porque a gente acredita que Deus nos chamou para fazer isso. Historicamente, temos esse trabalho, é sustentado por Deus, né? Também por serem seres humanos, por serem pessoas, vidas, isso é importante. Mas em terceiro lugar,
Eu não sei se você se deu conta, querido ouvinte, se você está nos ouvindo hoje, através de um laptop, através de um celular, aí na rádio, ou se a Maria está aí sentada na frente desse monte de tela, com microfone, fone de ouvido, a Márcia está lá com câmera, com celular na mão e tudo mais. Isso só é possível porque algum marinheiro abriu mão de algumas coisas para ser marinheiro. 90% da economia mundial hoje, do comércio mundial, se dá ainda através dos navios, das navegações. O mundo moderno, do jeito que ele é hoje, o mundo tecnológico, do jeito que ele é hoje, que faz você pegar o seu celular e mandar um WhatsApp para o outro lado do mundo, ou seja lá aí para o bairro vizinho, para falar com o filho, com a filha, com o neto, com a neta, é porque o marinheiro abriu mão de ficar com a sua família, de ficar no seu país para trabalhar. Muitos por necessidade, outros por amor à causa, mas independente do motivo que levou o marinheiro a ser marinheiro, é por causa desse trabalho que o mundo hoje é possível. E também o nosso cuidado com ele é uma forma de nós dizermos muito obrigado pelo trabalho de vocês, e nós estamos aqui para cuidar de vocês, para abraçar vocês, para fazer com que o tempo de vocês aqui em terra, aqui em Santos, seja um tempo de dignidade, um tempo especial, um tempo de cuidado. Portanto, os marinheiros eles podem sim contar com a gente, e a nossa missão ela está aberta para várias coisas. A nossa missão ela está aberta para receber você que quer conhecer um pouco mais. A nossa missão está aberta para você que gostaria de visitar um navio. Você pode combinar isso conosco e a gente pode fazer os trâmites burocráticos para você ir junto comigo, e com Catherine ou com Joana. E a nossa missão está aberta também, vou fazer uma propaganda, Márcia. Nossa missão está aberta também porque nós precisamos de recursos para sobreviver. A nossa missão também está aberta para receber doações de recursos, recursos pessoais, recursos da sua empresa, para que a gente possa também sustentar. Nossa instituição está aberta para receber estagiários, o pessoal aí da teologia que nos ouve, né, o pessoal que estuda comércio exterior, o pessoal que estuda gestão portuária. Então, todo mundo aí que está nessa área marítima também pode vir fazer um estágio, trabalhar conosco, vão ser muito, muito bem-vindos. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência que vai marcar a vida de cada um, e é uma experiência que a gente leva assim para o resto da vida. Mas a Márcia é a primeira convidada para subir no navio, hein, Márcia? Não, eu já estou pensando aqui que eu vou incentivar o pessoal da juventude. Nós vamos fazer um passeio em Santos. Pode trazer os Maria? Além de tudo, para praticar o inglês aí, né? Porque tem que praticar não só a fala, mas o ouvido, porque, assim, um segredo aqui, às vezes é um pouco difícil entender o inglês dos marinheiros, porque não é tão fácil assim, não. Mas a gente dá um jeito, vai na mímica, vai no Google Tradutor. A gente se vira, né? Comunicar com eles. A gente dá um jeitinho, dá um jeitinho. Gente, mas muito bom conversar com vocês, conhecer um pouquinho dessa realidade. Eu já havia ouvido falar da Missão aos Marinheiros e tudo mais de Santos, mas eu não conhecia assim tão a fundo o projeto. E realmente, eu acho que nessa questão aí, o que está valendo mais é a questão do amor ao próximo, né? É isso, é dessa forma que você realmente demonstra a sua fé. Né? E esse é o tema que vai acompanhar a ISLB aí no próximo biênio, 2023-2024, né, Márcia? Vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. É isso que a gente procura fazer, né? Fazer a diferença na vida das pessoas. Exatamente. É isso aí. Gente, nosso horário está terminando. Foi muito bom conversar com vocês. Joana, que Deus te abençoe na tua caminhada de volta lá, né, na faculdade agora. Pro PPHM falta muito? 1 ano e meio, tá quase lá. Tá quase. Passa rapidinho, daqui a pouco você tá de volta aí. Você vai ver. Tomara. Obrigada, Márcia. Felipe e a sua companheira, que agora me fugiu o nome. Catherine. A Catherine. Foi muito legal falar com vocês, tá? Foi muito bacana mesmo. Agradeço do fundo do meu coração. Maria? Podemos deixar nossas redes sociais aí para os ouvintes que quiserem nos acompanhar? Claro que pode. Diga lá, Catherine. Ok, nós temos Instagram, Seemannsmission _Santos.
E Facebook e DSM Santos. Legal. Já deixa o like lá pra gente e a gente vai compartilhando muita coisa do nosso dia a dia, fotos da gente trabalhando nos navios, a gente compartilha lá e é muito legal. Você pode acompanhar lá. E Márcia, Maria, Oi. Obrigado pelo convite, por nos receber, por conversar com a gente, por deixar a gente falar um pouquinho do nosso trabalho. E a gente está quase virando, assim, amigo da casa, assim, né? O dia que vocês estiverem, assim, querendo convidar a gente vem de novo. Com certeza. Pro ano que vem, pode deixar um buraquinho na agenda aí que a gente entra em contato, tá? Combinadíssimo. Aos ouvintes que nos acompanharam, fica o nosso abraço, votos de um abençoado final de ano, um abençoado Natal, que o novo ano que a gente vai receber de presente das mãos de Deus seja muito especial. E que a gente se encontre aí nas programações, nas caminhadas adiante, vai ser uma alegria, sempre é uma alegria estar com vocês aí. Um abraço ao povo de Limeira, ao povo da comunidade dos Pires, a você, Márcia, a você, Maria, fica o nosso abraço, nossa gratidão aqui. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Você conhece a Editora Sinodal? São 94 anos de história a serviço da palavra escrita. Somos uma editora cristã ligada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nossa tarefa é promover a reflexão teológica, estimular a educação cristã, contribuir para a formação de lideranças e auxiliar pessoas através do autoconhecimento. Todos os anos alimentamos o mercado editorial com mais de 180 mil exemplares de livros. Acesse editorasinodal.com.br. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Se escrever é como pilotar um avião, ler é poder viajar. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Acesse o site da editora no seguinte endereço: editorasinodal.com.br. Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco nesse dia, nessa quinta-feira. Semana passada nós não conseguimos, né, Maria? Tivemos um problema técnico aqui. Queimou um aparelhinho aí, a gente não conseguiu fazer o programa que estava previsto, que era do Felipe. Mas hoje nós estamos aqui. Na semana que vem, nós vamos receber a Cris. Ela é esposa do Klaus Schwamber. E ela vai falar sobre o Natal, os personagens do Natal. Então vai ser um tema bem interessante, já que a gente vai estar na véspera de Natal. Tá bom? Maria, quer falar alguma coisa? Gostaria de agradecer a participação de todos os ouvintes que estavam nos ouvindo, na verdade, né? E, gente, nossa, eu não fazia ideia de que Havaianas era o que eles mais procuravam aqui no Brasil. Você acredita, Márcia? Pois é, né? Uma coisa assim tão comum pra gente, né? Nossa, eu não fazia a menor ideia de que era Havaianas. Pois é, eu imaginava um monte de coisa, mas assim, o quê, né? É. Mas foi legal. Foi muito legal. Então agora a gente sabe, porque quando a gente for pro exterior, vamos levar Havaianas de presente pro povo. Mas é isso aí, gente. Valeu. Um abençoado resto de semana, um ótimo final de semana para todos. Senhor, eu te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nesta hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor. Te agradecemos, meu Deus. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.
vais fazer.